Olá, pessoal! É um prazer tê-los aqui. Como é bom estar junto com vocês em mais um vídeo, gravando um conteúdo, trazendo para esse canal uma base sólida de informação corrente e que vocês podem aplicar já aí nos negócios. Pessoal, o canal da Escola Santa Rita de Cássia tem a missão de trazer de maneira muito simples, as bases da gestão de maneira muito simplificada e direta para você que é pequeno, médio, implantar, para você que tem uma loja, para você que é um profissional liberal, para você que é uma pessoa que trabalha aí é, solo, né? Você que tem um trabalho solo, você pode estar aplicando algumas ferramentas que aqui esse canal, essa escola tem para trazer para você. Nós temos aqui, pessoal, uma metodologia muito interessante que é o quê? É nós pegarmos aquilo que está na literatura de gestão, da administração, transformar isso, trazer isso de forma muito direta para você, para que você possa mudar a sua visão do seu negócio, entendendo que o seu negócio ele tem um valor real, o seu negócio ele vale, o seu negócio ele tem um poder de valer muito mais do que apenas pagar as contas, ou pagar o seu prolabore, ou pagar as contas do mês. Você pode gerar valor através do seu negócio. Então, é claro que é uma visão um pouco futurista, mas que já está chegando aqui para nós esse tipo de visão. Então, acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, que você vai conseguir extrair daqui muita informação boa para que você possa de fato trabalhar aí no seu negócio, aí nas suas atividades. Então, sem mais delongas, hoje eu gostaria de falar com vocês diretamente que é algo muito importante, inclusive, e talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos dentro de qualquer negócio, que são as vendas. Então, eu criei um conteúdo hoje para que nós possamos conversar a respeito de vendas. E aí, pessoal, por que eu gostaria de trazer para vocês o tema vendas? Eu vou, eu vou tentar trazer aqui para vocês algo muito importante, uma coisa que eu acredito demais, pessoal. Uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo novo aqui e trazer para vocês uma informação. Eu vou trazer para vocês algo que seria a minha, digamos assim, o meu propósito dentro dessa escola. Nós temos, pessoal, uma atitude, um contexto, um olhar, muitas vezes, principalmente na escola, principalmente nós que somos gestores, principalmente nós que somos da área da administração, da gestão, nós esquecemos de uma coisa. Sem a venda, não há como você ter qualquer tipo de negócio. Se você não vende, não há por que você montar uma empresa. Então, é necessário que você tenha vendas. Vendas é o início de toda a sua operação. Não tem por que você operar se você não vende. Não tem por que você entregar se não tem saída. Então, toda empresa, qualquer ramo, qualquer coisa, precisa vender. A não ser que você seja uma estatal, ou uma empresa que presta serviço para o governo, mas até isso, porque o governo está sempre buscando reduzir custos. E se você não vende com uma qualidade interessante, você não consegue atender esse resultado. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos uma sequência aqui dentro da escola. E qual é essa sequência? Eu gostaria de trazer nesse vídeo para você. Que sequência é essa? Essa sequência funciona assim, ó. Nós olhamos para vendas. Então as vendas, pessoal, elas, deixa eu colocar assim, ó. Vendas. Nós temos as vendas e as vendas ela nos dá um contexto, muitas vezes, uma conotação às vezes um pouco errônea. Por quê? As vendas sim é o coração, pessoal. As vendas sim, ela é o coração
Vendas é o coração. Eu ouso dizer que as vendas é o oxigênio da empresa. Sem vida é o oxigênio. Uma empresa que não vende, ela não respira. E sem respiro não há como você nutrir as células e você morre. Sem ar, você morre. Então as vendas, eu gosto de assemelhar as vendas com o ar. O ar. As vendas é o ar. É o oxigênio, tá? Então nós precisamos ter essa noção. Então, pessoal, por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente acaba que esquecendo que nós precisamos cuidar da nossa. Nós precisamos cuidar da nossa. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Inserir. Setas. Eu queria achar setas aqui, mas enfim, não tem problema. Não tem problema. Eu vou no desenho mesmo. Então, pessoal, nós temos aqui as vendas. Ela é o nosso ar. Tá ok? É o ar que nós respiramos dentro de qualquer negócio. Depois, pessoal, você está vendendo bem. Rodrigo, não, eu consigo vender, eu consigo ter um fluxo de venda muito interessante. Aí depois que você está vendendo, se mesmo assim você não tem, Rodrigo, eu vendo tudo, depois vem a precificação e os custos. Variáveis, fixos e variáveis. Então nós temos aqui a precificação, os custos fixos e os custos variáveis. Como que eu costumo... Por que eu tenho essa sequência lógica? E aqui nós vamos voltar, aqui nós vamos entender o seguinte. Aqui nós temos um fluxo. Aqui nós temos esse fluxo. Aqui nós temos esse fluxo. Do venda a gente vai trabalhar a precificação. Nós trabalhamos a precificação aqui no nosso contexto. Então nós temos a venda, que representa o ar. Nós temos a precificação, os custos fixos e variáveis. Por que depois que a gente vende, nós trabalhamos a precificação através dos custos fixos e dos custos variáveis? Porque nesse contexto nós conseguimos achar nossa margem de equilíbrio, nós conseguimos achar todos os nossos custos fixos e variáveis, entender o porquê que nós vendemos, o que nós vendemos e quanto que nós vendemos e o porquê que nós vendemos no preço que nós vendemos. Se o nosso preço ele de fato ele entrega para nós uma margem boa, se nós estamos conseguindo de fato extrair aí um bom contexto. Entende? Então eu consigo, pessoal, depois que nós trabalhamos, então nós temos que ter a venda. Só que muita gente está vendendo, mas está vendendo abaixo ou acima, abaixo do custo que pagou. Às vezes nem sabe por quê. Depois disso, pessoal, nós temos o nosso controle. Depois nós temos, pessoal, aqui eu gosto de trabalhar, nós temos o nosso controle. Nós temos o controle. E aí, galera, o controle ele é algo muito interessante que nos ajuda a entender, depois nós temos o controle, que nos ajuda a entender o nosso fluxo de caixa. Aqui nós temos os nossos fluxos de caixa. Aqui, galera, o nosso fluxo de caixa, ele vai estar para nós, ele consegue nos dar uma visão de onde está indo nossa grana.
Pessoal, o fluxo de caixa, ele é algo muito interessante da gente entender e compreender. O nosso fluxo de caixa é muito interessante a gente entender e compreender. Por quê, galera? É algo que 90% das empresas se perdem. 90% das empresas elas se perdem nessa questão do fluxo. O que é o fluxo de caixa? Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, todos os dias, contas a pagar, contas a receber, controle de vendas, quanto que eu vendi hoje, vendi a prazo, vendi à vista, vendi no cartão. Então, tudo. É como se fosse o coração ali do nosso negócio. O fluxo de caixa é como se fosse o coração. É onde o fluxo sanguíneo passa ali dentro. Então é uma ferramenta simples e poderosa. Depois nós temos, pessoal, a organização. Depois nós temos dentro do nosso contexto, desse contexto que a gente trabalha, a nossa organização. E aí aqui na nossa organização, eu gosto de trabalhar 5S, e uma série de documentações, e uma série de contextos que nos dá um processo muito interessante de aqui Rodrigo, qual que é a diferença entre controle, na sua visão, e a organização? Lá no controle, eu estou num passo antes da organização. Porque o que acontece? Muitas vezes nós caímos muitas vezes no erro de achar que nós temos que já começar logo pela organização, sem antes passar por um controle de fluxo de caixa, sem antes entender os nossos custos reais e sem antes estudar as nossas vendas. Se de fato nós estamos vendendo bem o suficiente para o nosso negócio sobreviver, porque nós temos que entender o quanto que eu tenho que vender, aí a gente encontra o ponto de equilíbrio, depois a gente vai controlar para entender aonde que está indo, onde que está o dinheiro, onde que está o lucro. E aí, depois que nós entendemos como é que o coração bate, nós vamos entender toda a estrutura e organizar essa estrutura. E a organização ela vai gerar clareza. A organização ela vai gerar uma clareza muito grande. Essa organização ela gera clareza. E quando nós temos clareza, nós conseguimos. Quando nós temos a capacidade de ter uma clareza, nós conseguimos muito bem nós conseguimos bem enxergar para onde nós estamos indo. Nós conseguimos com clareza, nós enxergamos para onde nós estamos indo. E aí tem um detalhe, e agora eu queria trazer para vocês de novo. E aí nós temos no final desse contexto E aí nós temos esse contexto, de novo, o vendas. Então nós temos o controle, a organização, da organização nós voltamos para o venda. E nós fechamos um ciclo. Eu gosto de enxergar essa organização dessa forma. Deixa eu apagar os referentes para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Então nós temos aqui esse contexto. Nós temos as vendas, nós temos a precificação, nós temos o controle, nós temos a organização e nós temos a venda novamente. E eu vou mudar esses desenhos aqui para vocês entenderem. Então nós temos a precificação,
E aqui nós vamos ter um circuito que ele vai funcionar dessa forma. Essa é a visão com que hoje a Escola Santa Rita de Cássia trabalha. Então nós temos aqui a vendas, depois nós vemos a precificação, depois na precificação a gente entende o controle, depois do controle nós entendemos a organização e depois da organização a gente trabalha a valorização para entender quanto que custa a nossa empresa. E aqui a gente trabalha o valuation. E aqui a gente trabalha o contexto de valuation. Claro que de maneira muito simples, a gente tem esse... Então a gente parte da vendas, a gente olha, entende o cliente, depois a gente olha para a precificação para ver se você está vendendo no preço correto. Depois da precificação a gente olha para o controle, para o coração, que é o fluxo de caixa, a gente entende o fluxo de caixa. Depois a gente vai olhar para a organização, documentação, para a gente poder obter uma clareza do seu negócio. E depois, então no processo, a gente já entende, isso você já vai ganhando valor. E aí você tem uma base de clientes, você tem uma série de contextos. Isso, pessoal, é o que nós é a nossa estratégia de trabalho, o nosso serviço. E é claro que isso é segmentado de uma série de contextos. Lá dentro do primeiro bloco, por exemplo, Rodrigo, eu quero procurar a Escola de Negócios Santa Rita de Cássia porque eu quero trabalhar minhas vendas. Então você vai ser educado. E aqui existe uma diferença muito grande que eu queria trazer para vocês. Não é à toa que o nome do nosso negócio é escola. Não é à toa que nós trabalhamos com a perspectiva de escola. Rodrigo, por que você está falando aqui dessa perspectiva de escola? Por quê, pessoal? Escola, ela traz uma outra conotação. Escola traz uma outra conotação para nós. Escola vai trazer para nós o conceito de educação. Vai trazer para nós o conceito de educação. Deixa eu colocar aqui. Escola vai trazer para nós esse conceito. Conceito de educação. Rodrigo, mas por que você está tentando dizer isso? O que é educação empreendedora? O que é educação nesse contexto de empreendimento? Por que nós... Muitas vezes, pessoal, você vai chegar e vai querer contratar um serviço de mentoria, um serviço de consultoria, você vai num treinamento. Mas ali, muitas vezes, você pode ser impactado caso a sua vontade, o seu desejo seja de fato entender como que você pode melhorar o seu negócio, como que você pode melhorar o seu processo. Eu já te digo que a primeira coisa que você procura é vender mais. É sempre aumentar suas vendas. Como? Entendendo o seu cliente. E a gente entra, de fato, na nossa aula. E nós vamos entender como os japoneses vendem. É claro que isso daqui é uma aula que vai durar um certo tempo, que eu quero trazer esse aspecto de venda dos japoneses. Eu quero trazer isso de maneira muito simples, mas eu queria entender como que você pode usufruir do nosso conteúdo, como que você pode usufruir do nosso canal, como que você pode usufruir dos nossos serviços. Então, nós temos já alguns quesitos e algumas respostas para algumas demandas.
Rodrigo, tá, beleza, mas como é que eu começo? Na qualidade do que você vende. E aí você entendendo a qualidade do que você vende, dentro do que você vende, você vai entender o seu preço. E aí você vai entender o porquê que você tem que entender o seu preço, aí você vai controlar para entender para onde está indo todo aquele dinheiro. Depois você organiza tudo isso com documentos, com procedimentos. Então você vai estruturar isso, por exemplo, dentro de um sistema, dentro de planilhas, e aí é a parte da organização. Quando você tiver isso estruturado, isso gera um valor. E aí é o valuation, que é um conceito já mais moderno que nós trabalharemos ao longo da nossa escola. E aí você muda o seu olhar. Mas não adianta eu já chegar e falar para você de valuation, que eu já falei em outros vídeos. É necessário que você venda primeiro. É necessário que você construa uma base de clientes. Então, se você chegou até aqui, construa uma base de clientes já registrando os seus clientes. Tenha um registro dos seus clientes. E aqui nós iremos navegar nesse contexto, pessoal. Nós iremos navegar nessa aula. Nós iremos introduzir esse conceito. Rodrigo, por que como os japoneses vendem? A filosofia Lean, Omotenashi e o poder do valor real nos negócios. Então nós temos aqui esse e-book que eu criei, em material desenvolvido para empresários, consultores e estudiosos de negócio, tá? Nós temos estratégias práticas e um conteúdo muito profissional. Então vamos começar a nossa leitura. Introdução conceitual, contraste entre modelos ocidentais e japoneses de venda, fundamento japonês de venda, Omotenashi, Gemba, Kaizen, filosofia Lean, comparação ocidental versus Japão, dados, estatísticas e análises comparativas, o poder da venda silenciosa, como vender sem empurrar, olha que legal, construindo relacionamentos, dicas práticas e aplicação no Brasil. Vamos entender um pouquinho o conceito. O contraste entre modelos ocidentais e japoneses de vendas. O modelo ocidental tradicional. No Ocidente, tradicionalmente, vender é uma arte de persuasão. O vendedor é visto como um conquistador, alguém que deve vencer objeções, fechar negócios e capturar clientes. Essa abordagem baseia-se em técnicas de persuasão e influência, foco no produto e na sua característica, processo linear de vendas, prospecção, apresentação e fechamento, métricas voltadas para o volume e velocidade e relação transicional entre vendedor e cliente. Isso gera uma reflexão importante. O modelo ocidental tradicional trata a venda como um evento isolado, onde o sucesso é medido pela capacidade de convencer o cliente a comprar no momento da apresentação. Então, esse é o modelo utilizado aqui no Ocidente, ou seja, é o modelo que nós estamos acostumados a fazer. Então, nós enxergamos, que a vendas no Brasil foi totalmente destroçado o conceito de vendas. Se você analisar o que é um empreendedor, o empreendedor você vai falar assim, Rodrigo, mas o empreendedor é mais que o empreendedor é mais do que um vendedor. Mas experimenta não vender para você ver se você continua com o seu empreendimento. Experimenta não vender. Experimenta abrir um comércio e não ir atrás do seu cliente, ficar esperando aí para ver o que vai acontecer com você. Experimenta não buscar em recursos e em um network um aperfeiçoamento, um crescimento dentro do contexto para você ver o que vai acontecer com você. Não venda, seja só empreendedor. Não, eu sou empreendedor, eu não sou vendedor, para ver o que acontece com o seu negócio, com a sua empresa, com você. Todos nós estamos vendendo a todo tempo. Esse é o primeiro conceito que nós temos que quebrar. No Brasil, até de forma proposital, não nos é ensinado o conceito de vendas. É construído no nosso consciente que vender é feio. Vender é se reduzir, é se rebaixar, é se humilhar. Então isso foi vendido, enquanto as pessoas estão vendendo por aí, faturando milhões. Então faça você mesmo uma pesquisa de grandes empreendedores e veja no fundo o que eles são de fato. Porque se você pega megas empresas, elas têm mega volumes de venda. É claro que quanto mais venda, mais eu tenho que controlar o meu processo. Mais eu tenho que entender de preço, de custo, de precificação. Mais eu tenho que entender de controle. Mais eu tenho que entender de organização. E mais eu tenho que entender de valorização. Para que eu possa continuar respirando o tempo todo. Mas
a nossa abordagem, o nosso contexto, o nosso material vai te entregar isso. Se você maratonar nos nossos vídeos, você vai entender uma sequência lógica sutil, mas uma sequência muito lógica, vai te dar um contexto muito interessante, um conhecimento muito bem adotado para que você possa aplicar aí no seu negócio. Mas educação, nós falamos da educação. A educação, ela vai educar o nosso pensamento. Por que a Escola Santa Rita de Cássia ela trabalha com esse conceito de educação? Porque muitos consultores, amigos meus, trabalham comigo assim: o empresário não quer fazer nada, ele quer que nós façamos para ele. Beleza, mas empresário, se você está aqui nesse canal, busque o mínimo de educação. Busque o mínimo de entender o que é uma estratégia, um planejamento, um business plan, um plano de negócio, simples que seja. Tenha clareza, tenha objetivos e metas para você entender aonde que o seu negócio pode te levar. É lá na organização que nós entendemos isso. Então você tem um volume de venda, você tem uma base de clientes que consegue te deixar sólido no seu trabalho. Você trabalha a sua precificação para todos os dias você trabalhar na redução de custos para você poder aumentar a sua margem. Você controla muito bem, você sabe aonde está indo o seu dinheiro, qual período do mês você tem um volume maior de saída, um volume maior de entrada, o porquê que os eventos acontecem dentro de cada período, dentro de cada dia, dentro de cada hora. Então eu tenho dados. E aí, pessoal, é aí que você vai se tornando mais capaz de tomar decisões. Quanto mais dados você preenche nesse controle, mais capacidade de ação você tem. E aí você tem a organização. E a organização vai te dar relatórios, capacidade de tomar decisões estratégicas. E quanto mais decisão estratégica você tem, mais capacidade de valorar o seu negócio você tem. Você sabe quanto você custa. Você sabe quanto você consegue vender o seu negócio. Você consegue entender qual que é a potência que você tem, o nicho que você está, os clientes que você tem. Você começa a enxergar tudo isso como valor, o seu posicionamento, a sua marca. Você consegue ir avante, ir além. Então é necessário você estar educado para que os seus padrões mentais comecem a trabalhar a seu favor. Por isso a educação empreendedora, a educação dos negócios, ela é tão profunda. Ela é muito necessário você olhar para suas metas. E aí, por isso, Escola Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia teve uma meta a vida toda e ela, no final da vida dela, ela alcançou isso. Por isso a gente trabalha essa questão das metas, é o corpo central. Nós temos várias formas de trabalhar e de chegar a alguns resultados, mas é necessário que eu não te engane. Você precisa ter o mínimo de educação estratégica, empreendedora, para que você tenha sucesso. O sucesso ele está muito relacionado à sua capacidade de entender o seu negócio. O seu sucesso está muito ligado diretamente à sua capacidade de entender o seu negócio, de você ter uma clareza no seu negócio, de você ter a possibilidade de andar, de conhecer, de saber até onde você pode ir com o seu negócio. A possibilidade de você ter sucesso está muito ligado à clareza que você tem, às metas que você estabelece, aos objetivos que você põe, ao plano que você traça. Então isso te dá muita capacidade de tomadas de decisões cada vez mais amplas e cada vez mais acertadas. Por isso a nossa escola ela tem a capacidade de te entregar todo esse trabalho, tem a capacidade de te educar nesse sentido, sem necessariamente você ter que gastar somente analisando os nossos vídeos. Então é por isso que é de fato um trabalho de educação, um trabalho de educação. É claro que a gente vai oferecer coisas para você que vai muito além, mais treinamentos e cursos, enfim, mentorias, mas só de você ter contato com os nossos vídeos, só de você ter contato com o nosso trabalho,
Eu posso te garantir que você já vai ter visões ampliadas, uma extensão de consciência, muito grande, uma expansão de consciência, porque agora você está olhando por outras dimensões do seu próprio negócio. Então existe alguém que está te mostrando, está ensinando que você olhe o seu negócio por outras perspectivas. Então você tem o seu olhar, então você olha o seu negócio pelo lado das vendas, pelo lado dos preços, pelo lado do controle, pelo lado da organização e pelo lado do valuation. E nós estamos falando com você a respeito do método tradicional e do método japonês de vender. Então nós temos aqui um contexto muito legal. Eu falei para você do método ocidental tradicional de vender, que é o quê? A persuasão, o foco no produto, processo linear de vendas, prospecção, apresentação e fechamento, métricas voltadas para volume e velocidade e relação transicional entre vendedor e cliente. Então isso daqui, galera, é o básico que nós trabalhamos. Agora quero te apresentar um modelo diferente. Eu quero apresentar para você uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente de você enxergar as vendas. Eu quero mostrar para você a filosofia japonesa de vendas. No Japão, vender não é sobre conquistar, mas sobre servir. Olha só que noção. Não é sobre conquista, mas é sobre serviço. A filosofia japonesa entende que a venda verdadeira acontece quando há um encontro genuíno entre uma necessidade real e uma solução adequada. Os pilares dessa abordagem são, mas presta atenção nisso, pessoal, olha só. De repente você nunca mais ouvirá isso. Canal nenhum vai te trazer isso de maneira tão aberta e de maneira tão profunda. Presta atenção nisso daqui que a gente vai estar falando aqui. Olha o que eu estou falando para você. No Japão, vender não é sobre conquistar. Anota isso. É sobre servir. E aí, pessoal, eu quero trazer para você que o que é a educação dentro desse contexto, dentro desse canal, eu vou trazer para você uma série de elementos que vai fazer com que você reconstrua certos padrões mentais que você tem. Isso é educar. Quando uma criança vai ser alfabetizada, quando uma criança ela é alfabetizada, ela chega na escola, ela aprende o A, ela aprende o B, ela aprende o C, o D. No outro dia, ela vai e repete A, B, C e D. No terceiro dia, ela vai e repete A, B, C e D. No quarto dia, ela repete A, B, C e D. Passou um mês, ela está repetindo aquela informação, escrevendo, aprendendo, desenhando, desenvolvendo. Para que depois ela passe C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Então ela aprende todo o alfabeto. Então ela aprendendo todo o alfabeto, depois ela decora cada letrinha, aprende como escreve, vai na ortografia, ela repete, 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 escreve, fala. Ela é passada por uma avaliação, para que nessa avaliação os educadores entendam quais as lacunas que aquele aluno ele tem. Então, por exemplo, alguns alunos têm a capacidade de fazer todo o alfabeto, alguns alunos aprenderam metade, outros aprenderam um terço, outros aprenderam, em vez de todas as palavras, aprendeu 20, faltou um pouco. Então, eles conseguem medir e reajustar o trabalho para não atrapalhar aqueles que já estão avançados e nem avançar demais, prejudicando aqueles que não aprenderam. Isso é educação. É repetir o processo. Depois eles aprendem o alfabeto, eles sabem A, B, C, D, E, F. Beleza. Agora eles vão começar a juntar as sílabas. E eles vão trabalhando, aprendem o que é uma monossílaba, e eles vão
aprendem o que é uma vogal, o que é uma consoante. E assim eles vão construindo o seu conhecimento, estruturando as informações e aprendendo a juntá-las. Depois eles aprendem as palavras, depois eles aprendem o sentido das palavras, depois eles aprendem a montar frases, depois eles aprendem o sentido das frases, o sujeito, o que é um verbo, um predicado. E aí, ao longo de um bom tempo, você tem uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que sabe ler, que sabe escrever. Não necessariamente, quando uma pessoa sabe ler e escrever, ela sabe imprimir o que ela está sentindo. A educação é isso. Então, ao passo que ela vai estudando, e aí ela vai ganhando informações, e ela vai processando essas informações dentro de uma cadeia de processos que vai dar para ela, e aí nós temos as estruturas pedagógicas, nós temos as estruturas filosóficas, nós temos as estruturas geográficas, nós temos as estruturas que nos ensinam e tem uma característica, um molde para que nós possamos enxergar a vida da maneira mais adequada, uma consciência maior para que nós possamos entender a realidade e, mais do que entender a realidade, expressar os nossos sentimentos, pensamentos, emoções. Nós aprendemos então a nos expressar. Isso nós vamos aprender quando nós temos verdadeiramente, se a gente teve uma, se nós tiver, se a gente teve uma boa educação, com 30, 35 anos, nós sabemos expressar o que nós estamos pensando e sentindo. Então leva aproximadamente 35 anos. Eu estou sendo muito generoso. E isso eu estou pegando uma pessoa que de fato se dedicou aos estudos mesmo. Leu livros, literatura, aprendeu a se expressar. Fora a matemática. Então ela leu história, geografia, ela tem a capacidade de entender o que é o sol, a lua, como que isso influencia nas suas emoções, sentimentos. Então ela vai. Isso é educar, pessoal. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, não, bem, faça um treinamento aqui, não, então você vai precisar repetir. É claro que aí nós temos dois conceitos. Ou nós estamos velhos demais e aí nós já não queremos mais permitir que ser educados. Nós já não queremos, porque agora eu já sei tudo. Ah, não, eu já tenho, não, tenho 40, 50 anos, não preciso aprender mais nada. Nunca lemos um clássico da literatura, nunca lemos uma Bíblia, nunca lemos um livro histórico, nós nunca lemos um nada que nos colocasse de face a um pensamento diferente. Porque muitas vezes nós falamos, eu já sei de tudo, mas espera lá, você leu Dante? Não. Você leu Dostoiévski? Não. Você leu Camões? Não. Você já leu Euclides? Não. Você já leu alguma coisa? Não. Ué, mas pera lá, como é que você sabe tudo? Não, eu já sei tudo, eu faço dentro. Claro, você sabe tudo dentro de um contexto extremamente pequeno, que é o seu mundo. E aí você está operando o seu negócio, a sua visão dentro desse mundo. O que acontece quando você está só dentro desse aspecto? Você cria uma rigidez cognitiva. E aí você não consegue ter uma expansão de consciência e começar a analisar o seu negócio de outras perspectivas. Você não consegue utilizar as suas faculdades superiores, imaginação, intuição, pressentimentos, imaginação, razão. Você não consegue utilizar isso de maneira sábia. De maneira sábia. E aí você fica para trás. E aí a filosofia japonesa, ela tem uma outra perspectiva, porque é a galera do Oriente. Então ela colabora conosco nesse sentido. Ela permite trazer uma outra visão. E aí eu queria trazer algo que nós brasileiros nós temos de maneira muito, e eu não acho que isso é ruim. Nós não somos um povo estratégico. Nós não somos um povo disciplinado.
Nós não somos um povo que técnico. Nós temos outras características. Nós não somos um povo planejado, por exemplo. Nós somos um povo espontâneo, emocional, criativo, imediatista. Nós não temos a paciência de sentar e traçar um plano para que depois nós gastemos pouquíssima energia para realizar esse plano. Então, quando nós conseguimos, através da educação, entender que planejar é economizar energia na ação, nós conseguimos. Isso não é. A minha fala não vai mudar nada em você. O que acontece é que você precisa se educar mesmo. Então, o que nós indicamos? Leitura, muita leitura. Ah, Rodrigo, mas eu não gosto de ler, não gosto de. Então, aprenda. Tome o hábito da leitura urgentemente. Urgentemente. A leitura vai te colocar em. Rodrigo, o que eu vou ler? Comece lendo literatura. Lê gibi, lê jornal, lê qualquer tipo de coisa boa que vai te dar uma capacidade de você olhar outras perspectivas. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Rodrigo, isso é um processo educativo? Isso é um processo educativo. Mas essa aula já está ficando longa e eu quero mostrar agora uma perspectiva nova para vocês. A filosofia japonesa de vendas. No Japão, vender não é sobre conquistar, mas sobre servir. A filosofia japonesa entende que a venda verdadeira acontece quando há um encontro genuíno entre uma necessidade real e uma solução adequada. Os pilares dessa abordagem são esse encontro aqui, ó, necessidade real e solução adequada. Isso daqui, pessoal, é venda garantida. Necessidade real e uma solução adequada é igual venda garantida. Omotenashi. O que é omotenashi? Hospitalidade genuína e antecipação de necessidades. Kaizen. Melhoria contínua do processo e relacionamento. Gemba. Ir onde o valor real é criado. Local do cliente. Monozukuri. Obsessão pela qualidade e atenção aos detalhes. Ningensei. Humanização dos relacionamentos comerciais. Cliente não paga pelo seu processo, ele paga pelo produto. Então, por que não eliminar o desperdício em seus processos de venda? Olha lá, olha lá. O cliente não paga pelo seu processo, ele paga pelo seu produto. Então, por que não eliminar o desperdício em seus processos? Olha os processos. Olha os processos. Olha os processos. Tá? Inversão lógica. A maior diferença entre os modelos está na inversão lógica produtiva. O modelo tradicional, produzir e vender, criamos produtos e depois convencemos as pessoas a comprá-los. Isso fica caro, tá ok? Modelo japonês, entender, criar e entregar. Compreendemos profundamente as necessidades antes de criar soluções. Um caso prático. Enquanto a indústria automobilística tradicional produzia carros em massa e depois tentava vendê-los, a Toyota desenvolveu o sistema Just-in-Time, produzindo apenas o que era realmente demandado. Resultado: menos estoque, menos desperdício, maior sofisticação, satisfação do cliente. Pessoal, então eu gostaria de trazer essa informação para vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, educação. Por isso que a nossa
eu tenho uma dificuldade muito grande em criar conteúdo raso. Tenho uma dificuldade extrema, tenho mesmo. Por isso que os meus conteúdos eles são longos, por isso que muitas vezes os meus conteúdos eles são extensos. Eu tenho muita dificuldade em produzir conteúdo raso, porque eu acredito, eu sei o que que é educação, eu sei o que que é uma meta, eu sei que uma estrutura boa nas suas vendas. E não há como mudar a sua empresa se você não aumentar as suas vendas. Desculpa, mas você precisa vender. Rodrigo, aumentei minhas vendas, mas mesmo assim, agora a gente vai trabalhar na sua precificação para entender os seus custos fixos e variáveis e achar o seu ponto de equilíbrio e achar o seu preço ideal, a margem que nós queremos trabalhar, o que o mercado aceita pagar. Puxa, Rodrigo, cara, tô vendendo, já tô vendo que o negócio tá dando uma melhorada. Não, a gente precisa controlar o fluxo. E nós precisamos ganhar, criar dados no seu negócio. Então nós vamos ter um fluxo de caixa muito bem organizado. E aí, dentro de cada elemento disso, nós temos um processo, nós temos um contexto, nós temos relatórios, nós temos padronizações. Depois nós vamos organizar tudo isso dentro de um sistema, de um processo sistêmico. E aí nós vamos sistematizar você. Mas, pessoal, até você construir um contexto de vendas, até você, beleza, construir uma base, registrei meus clientes. Gente, tenha seu cliente registrado. Criei uma base, eu tenho uma base de clientes, tenho o telefone de cada cliente, tenho o contato de cada cliente, tenho o comportamento de cada cliente. Aprendi, estudei, entendi como é que eu analiso meu cliente, o comportamento dele, quando ele compra mais, quando ele compra menos, o que ele consome, o que ele gosta, o que ele não gosta. Entendi tudo isso, beleza? Top demais. Agora eu vou ver o meu preço, como é que eu tô. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes quando nós vamos para precificação, nosso preço ele tende a baixar. Ele tende a baixar porque nós entendemos o nosso custo e a gente fala assim, cara, por que eu estou vendendo isso tão caro? Se eu poderia vender mais barato, girar mais, e com custo controlado. Porque a partir do momento que a gente enxerga os nossos custos, a gente consegue atacá-los e diminuí-los. E ao diminuir os custos, nós podemos muitas vezes abaixar o preço. Aumentando. Vamos aumentar. Todo mundo aumentar o preço. Calma. E a gente vai controlar. Aí, no controle, quando nós temos um fluxo de caixa, tudo controlado, nós vamos entender que época do mês que eu vendo mais, que época do mês eu vendo menos, que época do mês eu tenho uma constância, que época do mês eu tenho uma baixa, se isso é constante. Eu vou entendendo, vou gerando dados, informações da minha empresa. Isso vai me dando capacidade analítica. Poxa vida, aí eu faço isso de forma sistêmica, eu começo a organizar a minha empresa, gerando relatórios gerenciais. Isso demanda tempo e educação. E eu sei que depois, quando você começa a ter um olhar gerencial para sua empresa, aí você começa a olhar a sua empresa como um ativo que gera dinheiro. Você não vê mais o seu ativo como, eu estou lucrando. Não. Você já fala, cara, eu estou tendo um resultado. Sua linguagem comercial começa a mudar. Ou meu resultado foi minhas receitas. Você começa a ter um linguajar diferente. Nossa, meu retorno sobre investimento, meu ROI, a taxa de retorno. Se eu fizer um investimento a X, eu tenho tanto de retorno. Você começa a ter capacidade analítica. Tudo começar lá no vendas. Você vem trabalhando. Aí você fala, puxa, cara, se eu multiplicar isso pelo valor do mercado, eu tenho uma empresa que vale 5 vezes mais do que eu faturo no ano. Puxa. E aí você, como é que eu faço para melhorar isso? E aí, esse, esse giro, esse ciclo, ele se torna. Então vamos analisar nossas vendas. Será que eu olho ali nas vendas, eu tenho capacidade de entrega? Se eu aumentar minha base e tal, e aí fica lindo, fica gostoso. Vem conosco nesse sistema de educação que nós vamos juntos
Agora nós vamos trabalhar esse material. Esse material ele vai estar postado na descrição do vídeo para que você possa analisar ele. Se você já quiser ir lendo, depois a gente vai trabalhar ele inteirinho, cada vídeo, um capítulo. É claro que os outros vai ser um pouco menor, mas para cada capítulo nós vamos ter aí uma análise diferente. Necessidade mais solução. Não esqueça disso. É igual a venda. A necessidade, solucionar uma necessidade real, é igual a venda certa. É igual 2 mais 2 são 4. É isso que nós precisamos ser. Planejar, pensar. Gente, nós temos aquela no Brasil, né? Ah, quem pensa num caso. Pelo contrário, nós precisamos pensar muito. E quando nós formos agir, nós agimos muito mais, gastando muito menos energia, porque está tudo planejado, está tudo visto, está tudo antecipado aqui, ó. O fato da gente mentalizar o resultado, o plano, a execução, fica muito mais fácil do que a gente sair fazendo. A gente se cansa, a gente se esgota. Agora, quando nós temos um plano bem definido, uma meta bem definida, real, tá? Eu quero conquistar tantos clientes, até é assim, aumentar minha base de clientes. Não, eu não posso aumentar minha base de clientes. Olha aqui, insights. Não posso aumentar minha base de clientes porque eu não tenho limitações de fornecimento. Opa, então como é que eu vou trabalhar? Então vamos trabalhar nos nossos custos? Opa, será que a gente não consegue agregar um serviço? E aí as coisas elas vão acontecendo. Pessoal, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo.